Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Cláudio do Ministério Internacional Novo Tempo e hoje a gente vem com mais um bloco do projeto Palavra-Chave. Hoje a gente trabalha uma palavra muito importante, mas muito importante na história do cristianismo e na nossa história como cristão. Quando Jesus estava na cruz, momentos antes de entregar o seu espírito, ele pronunciou uma frase de apenas uma palavra no grego original que mudou a história da humanidade para sempre. A maioria das Bíblias traduz essa palavra como está consumado. Mas se você pensa que essa foi uma declaração de derrota, de cansaço ou apenas um alívio por estar morrendo, você vai se surpreender, né? Porque naquele mundo, né, naquela época, naquele contexto histórico e cultural do primeiro século, a palavra tetelestai era um termo técnico usado no comércio, nos tribunais e nas prisões. Hoje, no projeto Palavra-Chave, nós vamos abrir o texto em grego e entender o fundo histórico incrível por trás dessa palavra e o que ela significa para minha e para a tua salvação hoje. Eu vou trazer aqui o slide, né, para a gente poder analisar essa palavra que mudou toda a história. Pastor, qual é o peso dessa palavra, né? Essa palavra, como é que eu vou dizer para você? Para mim foi a palavra mais importante, né? Porque uma coisa a gente aprende na nossa vida, e é importante você que está me vendo aí também aprender isso. Não importa como a gente começa, importa como a gente termina. É até um jargão isso, né? Mas é a realidade. A gente às vezes começa empolgadão, né? E não consegue levar uma coisa até o fim. E Jesus nos ensinou aqui, através dessa palavra na cruz do Calvário, que ele cumpriu nele, na pessoa de Jesus Cristo, toda a palavra de Deus. Tudo que os profetas haviam profetizado, ele levou até o fim, até o cumprimento, até a palavra tetelestai, que é essa declaração que mudou literalmente a história. E essa palavra tetelestai, ela tem uma semântica interessante. Eu vou passar o slide aqui para a gente poder entender essa semântica. Pastor, que semântica é essa? É a semântica do tempo perfeito. Como assim a semântica do tempo perfeito? Eu vou te explicar o que é a semântica do tempo perfeito. A palavra tetelestai, ela vem do grego teléu, que significa completar, cumprir, alcançar um objetivo ou pagar uma dívida. Mas o grande segredo dessa palavra está no seu tempo verbal. No grego, o tempo perfeito. No grego bíblico, o tempo perfeito indica uma ação que foi totalmente concluída no passado, mas cujos efeitos permanecem para sempre. Isso é muito forte. Aquilo que já foi concluído e está pronto, não precisa mais fazer nada, já tá concluído. É o tetelestai, é o tempo perfeito. Ou seja, quando Jesus disse tetelestai, ele não estava dizendo apenas acabou. Ele estava dizendo a obra foi concluída no passado. O pagamento foi feito uma vez por todas e o resultado dessa obra permanece perfeito e inabalável para todo sempre. Nada mais precisa ser acrescentado. Jesus morreu lá atrás, no começo da igreja, da era cristã. Hoje, em 2026, o sacrifício que ele fez é um sacrifício que ele vai perpetuar por toda a eternidade. Esse sacrifício nunca vai deixar de ter valor. Por quê? Porque ele terminou. E o que ele termina, acabou. É ponto final. É válido para hoje e para sempre. E o que ele fez tem efeito eterno. E esse é o ponto semântico muito interessante desse texto. Vamos passar aqui para o próximo slide? São poucos slides hoje, né? Então, olha o significado de tetelestai lá nas práticas antigas, que é importante a gente frisar também, né? Por quê? Ali eu coloquei 3 aplicações, né? Lá quando o cobrador de impostos, alguém quitava a dívida, ele tinha que carimbar o papel dito tetelestai, pago integralmente. Quando alguém pagava, né, a pena na cadeia por completa, ele cumpria a pena. Tetelestai, carimbado, pena cumprida completamente. E quando ia inspecionar o cordeiro no templo, no Novo Testamento, tetelestai, aprovado para o sacrifício. Então você vê aqui, né, o peso da declaração. Para entender o peso, precisamos olhar como essa palavra era usada no dia a dia das pessoas na época de Jesus.
Uso comercial e financeiro. Vamos falar sobre 3 usos, né? Eu estou falando ali, eu vou agora ler o texto que está aqui. Arqueólogos encontraram centenas de papéis de cobrança e recibos de imposto do Império Romano. Quando alguém pagava uma dívida ou quitava um imposto por completo, o credor carimbava ou escrevia no topo do papiro a palavra tetelestai. Isso significava pago integralmente ou dívida quitada. Aí tem também o uso jurídico e criminal. Quando um prisioneiro cumpria uma pena, que é aquela segunda imagem ali, na prisão romana, uma lista com os seus crimes era pregada na porta da cela. Quando ele cumpria até o último dia da condenação, o juiz ou o carcereiro escrevia tetelestai naquela folha de acusações. A partir daquele momento, ninguém mais podia acusar aquela pessoa por aqueles crimes, pois a justiça já havia sido feita. Tetelestai no carimbo. E por último, o uso sacerdotal. No templo de Jerusalém, quando os sacerdotes examinavam o cordeiro e não encontravam nele nenhuma mancha, defeito ou doença, eles declaravam que o animal estava pronto e perfeito para o sacrifício. Então você vê o peso semântico, o sentido da palavra é muito completo. E a gente precisa trabalhar isso, porque é uma dívida quitada por completo, uma pena cumprida por completo, é um sacrifício aceito por completo. A obra de Cristo por nós na cruz, ela é perfeita, ela é completa. Ela não precisa de mais nada além do que já foi feito. Por quê? Porque é completo. Então é muito interessante a gente entender o peso semântico, né? Quando você analisa o campo semântico, você vê a quantidade de informações que cercam a palavra tetelestai. Se eu não me engano, agora é o último slide. A gente vai falar sobre Colossenses 2,14, que é um texto muito usado, né, por pregadores e para falar sobre isso. Que o texto vai dizer o quê? Existia um escrito de dívida que era contra mim e contra você. Lá no livro, estava escrito lá, o que eu devia e você devia. E a gente teria que pagar aquela dívida. Só que Jesus veio, lembra lá do cobrador de imposto? Ele foi lá, pagou a dívida e teve que carimbar. Pago, tetelestai, tá pago. Não precisa mais pagar, porque ele cancelou o que estava escrito contra nós lá. Tinha uma dívida contra nós. E aí você tem uma diferença entre tentar pagar e já está pago. Não é sobre esforço humano, mas sobre graça recebida. Jesus não deixou nada pendente. A dívida foi totalmente quitada. E aí ele repete aqui. Tetelestai significa está totalmente pago, totalmente consumado, totalmente garantido. E é muito interessante a gente olhar para isso, porque lá em Romanos 6,23, a Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Nós tínhamos uma dívida moral e espiritual impagável diante de Deus, mas na cruz Jesus tomou a nossa folha de acusações. Cara, isso é muito forte. Ele assinou com o sangue dele, tetelestai, está pago, está consumado. Ele já não tem mais dívida. Eu paguei, eu assumi a dívida dele. E agora quando eu passo na frente do credor, ele pode até me olhar, mas me cobrar não pode. Assim é a nossa vida, né? Quando a gente não tinha Cristo. Antes de Cristo, a gente tinha uma dívida impagável. Agora, em Cristo, quando entregamos nossa vida para Ele, falamos, Senhor, a partir de agora, Tu és o meu Senhor, eu sou servo. Ele vai lá e paga a dívida. Não tem mais dívida. Então você vê, a nossa dívida não foi parcelada, ela foi perdoada, sabe? E não foi perdoada em partes, ela foi paga por completo. É por isso que você não precisa tentar comprar a sua salvação com obras, promessas ou sacrifícios humanos. A religiosidade diz, faça para ser salvo. Mas na cruz, Jesus disse, está feito. A salvação é um presente, a graça é um presente. É um favor que nós não merecemos. E é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, né? É dom de Deus. E o interessante é que, a gente vai fechar agora com a questão do peso. Deixa eu ver aqui. Tem mais um slide para a gente trabalhar aqui. Acho que é o último agora. É esse mesmo. Então, essa questão aqui do peso é muito interessante. Por quê? Jesus disse, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, algumas versões falam oprimidos, outras sobrecarregados, né? E diz, eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, né? O meu jugo e o meu fardo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então você está vendo ali que Jesus está
literalmente dizendo para mim e para você, cara, abandona esse fardo, abandona essa culpa. Você não tem mais culpa, você não tem mais que carregar fardo. Agora o jugo é o de Jesus. Pastor, o que é jugo? Jugo era aquela madeira que colocava no pescoço do boi velho para educar o boi novo. Então, era para o boi novo uma luta, porque ele ficava se batendo ao andar junto com o boi velho. Mas com o tempo, aquele boi novo ia pegando o ritmo e parava de se machucar. Então, esse jugo de Jesus não machuca. Se a gente entender o que ele tem para nós e não ficar nos batendo, né? Se a gente respeitar a sua palavra, fazer o que João 15,14 manda. Se vocês fizerem o que eu vos mando, verdadeiramente sereis meus amigos. Então, para ser amigo de Jesus, tem que ouvir a voz do Senhor e colocar em prática. Então, se você carrega o peso da culpa, lembra sempre dessa palavra. Pastor, qual palavra? Tetelestai. Está consumado, irmão. O que Jesus fez por mim, por você, ele fez uma vez só, de uma vez por todas. Agora é eu e você nos colocarmos na condição de servos, aceitarmos o perdão de Jesus e andarmos em novidade de vida. As práticas que nós tínhamos no passado, nós não temos que ter mais. A partir de agora temos que ser nova criatura. Como diz a palavra, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Passado é passado. Esquece o passado. Vamos viver daqui para frente. Então, se esse conteúdo trouxe para você algum conhecimento, ajuda a gente aí no canal, dá um like aí, compartilha esse vídeo aí, ativa o sininho, né, que é o procedimento do YouTube, faz a inscrição no canal, né, para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas esse tipo de conteúdo, tá bom? Que Deus possa abençoar fortemente a sua vida e a sua família, e a gente se encontra no próximo vídeo. Deus abençoe em nome de Jesus.